caros senadores, dizer que o nosso país não pode descuidar do comércio com os outros países se quiser garantir crescimento econômico sustentável nos próximos anos, reforçando a competitividade. Mesmo em períodos de recessão internacional ou de retração do comércio, como é a situação atual, é preciso demarcar território comercial lá fora, ainda que seja o momento de reforçar internamente a economia brasileira. Desprezar os mercados externos não é uma atitude inteligente. Aliás, reforçar o mercado interno tem sido praticamente uma política anticíclica que o governo passado, do ex-presidente Lula, e o atual, da presidente Dilma Rousseff, tem atuado muito e com medidas pontuais e positivas, mas elas não são inteiramente completas para que o país se prepare a esse processo desafiador da competitividade. Essa situação me preocupa porque, desde o último fim de semana, os principais jornais do país têm alertado para o retrocesso do desempenho da nossa balança comercial. Hoje, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo traz a informação de que o déficit comercial do Brasil é o maior em 15 anos. Não é para comemorar, não estou aqui para isso. Estou aqui apenas para alertar sobre os riscos que isso representa para a sociedade, para a geração de emprego e de renda no país. Por causa da disparada na importação de combustíveis e lubrificantes na semana passada, a compra média diária desses produtos saltou de 237 milhões de dólares para quase 460 milhões de dólares, na comparação entre a semana passada e a anterior. Praticamente dobrou nas últimas semanas a importação desses produtos que são produzidos pela Petrobras. Detalhando em números, o saldo da terceira semana de novembro ficou negativo em 952 milhões de dólares, porque as nossas exportações somaram no período cerca de 4 bilhões de dólares, enquanto as nossas importações foram maiores no valor aproximadamente de 5 bilhões de dólares. Traduzindo esses dados, é o pior déficit comercial do Brasil desde 1998. Desempenho que foi noticiado em vários jornais. Na avaliação de longo prazo, sem considerar apenas o déficit da semana passada, a situação do comércio do nosso país com outras nações também está preocupando. No último domingo, o jornal O Globo publicou uma reportagem especial com base em avaliações de diversas consultorias especializadas em comércio exterior, mostrando que o Brasil terá o pior saldo positivo, ou seja, o pior superávit comercial da última década. Portanto, é falsa a tese de que o Brasil está totalmente imune e protegido das incertezas da economia global. A crise internacional e o protecionismo de outros países também chegou ao Brasil. Mas não é protecionismo onde há crise como o continente europeu. Há protecionismo aqui mesmo, dentro do Mercosul. Segundo a reportagem, o comércio exterior brasileiro terá superávit abaixo de 20 bilhões de dólares neste ano. O Brasil continua exportando mais do que importando, mas o resultado previsto é o pior desde 2002, quando o saldo positivo daquele ano foi de pouco mais de 13 bilhões de dólares. No próximo ano, as estimativas são ainda mais negativas. Se o ritmo de comércio continuar como está, o saldo positivo do Brasil, que é diferença entre o que é vendido para outros países e o que é comprado, será de 12 bilhões de dólares. Para o consumidor comum, mais acostumado a comprar no shopping center, nas feiras ou nas lojas dos centros urbanos ou comerciais, pode parecer muito dinheiro. Mas, em se tratando de comércio internacional, é menos do que o potencial comercial do nosso país. Segundo a Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, a situação seria ainda mais grave não fosse o desempenho das nossas commodities agrícolas, especialmente, claro, as que são produzidas no campo, que representam mais de 70% das nossas exportações e que estão salvando a nossa balança comercial. O novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso, reforça esse desempenho do agronegócio focado na sustentabilidade. Daí a sua relevância, daí a necessidade dessa segurança jurídica com o Código Florestal aos produtores e aos exportadores, especialmente aqueles que fazem as commodities agrícolas. Claro que é muito melhor você exportar valor agregado, óleo de soja, margarina, os texturizados, todos os produtos derivados da soja, farelo, do que exportar matéria-prima em grão, porque ela
ela é apenas matéria-prima. É por isso que países adotam políticas inteligentes, como a China, de isentar totalmente a matéria-prima, mas de taxar qualquer produto manufaturado como farelo ou derivados da soja. No caso do meu estado, do Rio Grande do Sul, temos outra preocupação, a vizinha Argentina. Um importante parceiro comercial do Brasil, no âmbito do Mercosul, as sérias dificuldades políticas, econômicas e institucionais do governo da presidente Cristina Kirchner provocam problemas para o comércio com o Brasil. Claro, quanto mais frágil ela estiver lá dentro da Argentina, maiores serão as medidas protecionistas para brigar com um parceiro grande e forte para que isso capitalize politicamente internamente no seu país. A visão é essa de querer. Isso já aconteceu com a energia de Itaipu, no Paraguai, na eleição de Lugo, e aconteceu na Bolívia. Todas as vezes desse enfrentamento com o gás natural da Bolívia, é um enfrentamento que tem um caráter político conhecido. As autoridades argentinas diminuíram as importações de produtos brasileiros em 25,8% comparativamente ao mesmo período de 2011. O Rio Grande do Sul sofre muito com esse protecionismo. No meu estado, as exportações caíram de janeiro até setembro 22%. Em relação ao mesmo período de 2011, segundo dados da Federação das Indústrias. Móveis, autopeças, calçados, máquinas agrícolas. Produtos muito importantes na pauta comercial gaúcha não são vendidos mais ao mercado argentino como em anos anteriores, exatamente por conta da força do protecionismo do governo Kirchner. O governo brasileiro precisa, portanto, adotar medidas pontuais e se manifestar claramente sobre esta questão. Me surpreende o silêncio do governo sobre esse protecionismo mais agudo da Argentina em relação ao Brasil. Aliás, eu recebi agora informações do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC, informações sobre a balança comercial. Diz que as exportações totais do Rio Grande do Sul em outubro somaram 1 bilhão e 480 milhões de dólares, o que representa uma queda no mês de 13% no mesmo período de outubro de 2011. Os dados da balança comercial foram divulgados agora há pouco. O resultado foi puxado pela queda do desempenho dos produtos básicos, menos 87%, devido aos efeitos da estiagem sobre a safra 2012 e 2013 e da menor demanda por soja da China e da Tailândia. O presidente da Federação das Indústrias do meu estado, Heitor Miller, avaliou que as perdas foram se acentuando com o passar do ano. E o fato é que é preocupante, mas há expectativa de uma demanda externa mais favorável no próximo ano. Desejamos que isso aconteça de fato. Com relação ao setor industrial, que responde por 97,1% das exportações do Estado, os embarques somaram 1 bilhão e 440 milhões de dólares, uma retração de 2,3%. As principais desacelerações ocorreram em máquinas e equipamentos, menos 37%, produtos químicos, menos 18%, couros e calçados, menos 9%. Já os maiores crescimentos vieram do tabaco, 29,6%, e produtos alimentícios, com 1,4%. A China, que teve um aumento de 3% nos seus pedidos em outubro, é o principal destino das exportações do meu estado. Os principais produtos importados pelo país asiático foram soja e tabaco, não manufaturado, claro, como eu comentei há pouco. Em seguida veio a Argentina, apesar da queda de 26%, recebendo basicamente veículos automotores. Na terceira posição ficaram os Estados Unidos, com uma queda de menos 29%, com destaque para a compra de tabaco não manufaturado e armas de fogo. O Rio Grande do Sul é um grande parque da produção de armas, especialmente destinadas à prática do esporte. Ainda nessa base de comparação, as importações totais também caíram menos 2,2%, totalizando 1 bilhão 360 milhões de dólares. A maioria das categorias de uso, bens de capital, bens de consumo não duráveis e bens intermediários, registraram alguma elevação. Apenas as compras de combustíveis e lubrificantes desabaram
menos 99,6%, devido às condições climáticas adversas que acabam por dificultar a descarga das mercadorias no Porto de Rio Grande. Desta forma, o registro da importação acabou ocorrendo em outro estado. De janeiro a outubro, as exportações gaúchas totais retraíram 9,6%, totalizando 15,1 bilhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano passado. Desse valor, a indústria contribuiu com 12,3 bilhões, ou seja, é um estado que manufatura, que agrega valor. Na separação por intensidade tecnológica dos produtos, houve uma queda disseminada em todas as categorias. O Rio Grande é o quarto estado que mais exportou no país no acumulado do ano, com 7,5% da participação nas exportações.